Olá, meu irmão, minha irmã, meus queridos pré-adolescentes, professores de escola bíblica dominical, a paz do Senhor a todos. Aqui é Jonas Dias, sou professor de escola bíblica dominical, congrego na Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro de Tambaí, cidade de Bahia, estado da Paraíba. E o nosso pastor é o pastor Marinaldo Soares Lopes. Quero dizer que é um prazer estar com essa nova lição. Estamos na lição número 2, dando sequência. A vocês que são meus alunos na escola bíblica presencial, que irão assistir esse vídeo, para vocês não terem um transtorno de toda vez terem que ligar a luz da sala para poder ler a revista, então não se preocupem não, prestem atenção apenas aqui, tá certo? Apenas ao vídeo, porque eu irei colocar alguns pontos que eu separei da lição, ok? Então nós iremos acompanhar por aqui, ok? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, eu estarei hoje ministrando na classe dos jovens, certo? Para você que me acompanha pelo YouTube, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe seu comentário. Desde já recomendo que curta esse canal, porque por ele nós fornecemos para vocês o melhor que nós podemos, de subsídios, para enriquecer a sua aula, ok? Escola Bíblica, classe de pré-adolescentes, e estamos na lição número 2, crescendo em sabedoria. Crescendo em sabedoria. O Evangelho de Lucas, nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, E apenas o Evangelho de Lucas é que vai narrar esse trecho da vida de Jesus. Apenas o Evangelho de Lucas que cita a adolescência, a pré-adolescência de Jesus, que é justamente ele com a idade de 12 anos, que é a idade de muitos de vocês. Não é? A Bíblia diz, ou seja, o texto áureo nosso, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas 2:52. Então nós precisamos, essa lição ela vem como exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para Jesus em todos os momentos das nossas vidas e tê-lo como exemplo. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, na pré-adolescência, se Jesus que ia crescendo não somente fisicamente, mas também em sabedoria, então o adolescente também deve crescer em sabedoria. Ok? O crescimento na pré-adolescência é bem interessante. Quando nós estudamos assim nos livros de ciência, na escola, quando fala de pré-adolescência, mostra que existe um período na adolescência que dispara o crescimento físico. Então, aquele adolescente que até então era pequeno, de repente dispara e algum amigo do pai ou a mãe, algum parente diz: menino, menina, como você cresceu? Como você cresceu de repente? Pode ser que isso tenha acontecido com alguns de vocês, não é? Justamente por isso. Existe esse momento em que o crescimento dispara. Há quem diga que começa a estralar os ossos. Eu não lembro de ter acontecido isso comigo, mas acontece dos ossos do corpo estralarem. É a fase da puberdade, é a fase da transformação do corpo. Os meninos começam a crescer pelos nas genitais, tanto de menino como de menina. Também nos meninos começam a crescer pelos nas axilas, começa a surgir a barba e por aí vai. A voz começa a engrossar. A princípio começa a falhar, o menino começa a falar, de repente afina, de repente é o processo para engrossar a voz. As meninas vão tomando formas mais arredondadas no corpo,
vem a menstruação e por aí vai. Então isso tudo é a fase da puberdade, que é a transformação física, que acontece, como é físico, né, no corpo. Né? O né está de novo presente aqui. Sai, né, da minha boca. Sai, né. Né, não, não. Sai. Pronto. E então, e nós vemos que Jesus crescia, ninguém pode impedir o crescimento. Da mesma forma que Jesus, já adulto, certa vez, ele disse que ninguém, por mais que queira, pode acrescentar 1 centímetro a mais na estatura. Eu não posso ficar mais alto do que eu já sou. Eu não posso aumentar, ampliar, me esticar para ficar mais alto. Não posso. Da mesma forma, durante a pré-adolescência, ninguém pode impedir de crescer fisicamente. Ninguém pode impedir de nascer um bigode no menino. Ninguém. Ok? Porém, a questão de sabedoria, aí é uma escolha sua. Crescer em sabedoria. Nós precisamos também crescer em sabedoria. Primeira fonte de sabedoria é Deus, é o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7. Então, a princípio, tema ao Senhor, tema a Deus. Temer não é ter medo. Temer é respeitar o Senhor. É procurar compreender, saber o que Deus quer para a sua vida e aceitar. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu ao Salvador, como diz o hino da harpa. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite para crescer. Crescer não só fisicamente, como crescer em sabedoria. E uma outra fonte, né? Primeira fonte, Deus, a sua palavra, e depois os livros, leia livros. Livros, como gostar de ler? Como gostar de ler? Pegue um livro que desperte o seu interesse. Seja um livro, um romance, uma história de ficção, livro para entretenimento, como um livro para aprender. Daí você procura um problema na sua vida que você queira melhorar. E você vai procurar aquele livro que tem a ver com a área da sua vida. Eu já falei isso presencialmente. Então, livros, se você quiser praticar exercícios, cuidar do seu corpo, tem livros sobre exercícios, sobre cuidar do corpo. Se você quiser saber sobre o que comer, uma comida saudável, existe livro sobre comida saudável. Se você quer livros sobre amizade, existem livros que falam sobre amizade. Se você quiser ser um amigo melhor, existem livros sobre teologia, se você quiser estudar teologia. Existem livros sobre medicina, se você já se interessar em ler sobre medicina. Sobre pressão alta, de repente um parente seu tem pressão alta e você quer saber o que é, entender, tem livros sobre pressão alta. Existem livros sobre tudo. Quer fazer um teste? Procure algo que você queira saber na sua vida. E pesquise no Google se existe um livro falando sobre. Livros evangélicos, que são mais recomendados, falando sobre sexualidade, sobre namoro, noivado, casamento, sexo. Livros sobre relacionamentos, de modo geral, pai, mãe, filhos. Existem livros que orientam você a ser um aluno melhor, a ser um filho melhor, uma filha melhor, uma aluna melhor, e por aí vai. Então temos que tomar como exemplo que conforme crescia, Jesus ia crescendo, não só fisicamente, mas também em sabedoria. E dessa forma, tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele, porque humanamente ele estava se tornando cada vez uma pessoa melhor. Perceba, Jesus, ele é Deus, sempre foi Deus, ele era Deus ali e sempre será Deus. O interessante é que Lucas, ele vai tratar de Jesus também como ser humano. Então, como ser humano, ele precisou de um momento de desenvolvimento. Espiritualmente não, ele já era Deus, ele já era top, ele já era o cara no melhor dos sentidos. Agora, fisicamente, ele se fez humano em toda a sua humildade,
Então ele precisava se desenvolver. E é interessante, tem um comentarista, nessa lição aqui de adultos, do ano de 2015, segundo trimestre, Jesus, o Homem Perfeito. O comentarista, que é o pastor José Gonçalves, ele fala o seguinte, olha. As escrituras revelam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. 100% Deus, 100% homem. Deus, homem, na mesma proporção. Conhecer Jesus divino é maravilhoso e bíblico, mas conhecer o Jesus humano também é do mesmo jeito, é da mesma forma. Aqui vamos aprender que Jesus cresceu como qualquer ser humano. Ele cresceu física, social, psicológica e espiritualmente. Em cada uma dessas dimensões, ele deixou ricos aprendizados para mim, para vocês, para todos nós. Então Jesus, como ser humano, desenvolveu-se normalmente. Ok? Continuando. A lição de hoje, ela encontra-se em Lucas, capítulo 32, versículos 39 ao 52. Eu ia resumir a leitura. Quando eu estava planejando essa aula, eu ia ler, como tem aqui mais embaixo, eu vou me aproximar aqui, só um momento. Como tem aqui, eu ia resumir a leitura bíblica em classe, em Lucas 2, 46 ao 49. Mas, na hora de ministrar a aula, o Espírito Santo está no controle de tudo. Então, eu vou ficar na frente aqui e eu vou ler, ok? Não precisa abrir a Bíblia, vocês que estão no presencial, que eu irei aqui fazer a leitura. Apenas acompanhe, preste atenção, ok? Para que nós possamos entender todo o contexto da lição. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 39, diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha que coisa linda! Ouvindo-os e fazendo perguntas aos doutores, aos mais velhos, às pessoas idôneas, adolescentes, as pessoas idôneas e sábias. Versículo 47, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Está vendo? Aos 12 anos, Jesus já tinha plena consciência de sua relação com o pai e também acerca da sua chamada. Ele já tinha consciência da sua missão, do seu propósito aqui na terra. É um exemplo para nós. Você sabe qual é o seu propósito, da sua missão aqui na terra? Pergunte a Deus, pergunte a Jesus, que ele certamente irá lhe responder. Continuando o versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, quando ele falou isso. O pai e a mãe. E desceu com eles, obedeceu o pai e a mãe, desceu com eles. E foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, né? Era obediente ao pai e à mãe. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
E, finalmente, o texto áureo, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ok? Glória a Deus. Então, a lição, ela vem girar em torno desta passagem bíblica. Só um momento aí. Objetivos dessa lição. Eu coloquei os objetivos dessa lição, eles não estão idênticos à nossa revista oficial, certo? Mas gira em torno, tem tudo a ver com a lição. Não deixam de ser também objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a infância de Jesus Cristo segundo o Evangelho de Lucas. Né? Na verdade, não apenas a infância, eu deveria até trocar esse nome infância, mas apresentar a pré-adolescência de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Já aqui, como eu já disse a vocês, é o único evangelho que vem nos apresentar a sua pré-adolescência. Segundo objetivo, conhecer o crescimento de Jesus nos 4 mundos que compõem o ser humano. Nós iremos ver os 4 mundos, vou explicar direitinho, mas já adianto que é o mundo biológico, o mundo psicológico, mundo social e o mundo espiritual. 4 mundos, 4 áreas de nossas vidas que nós precisamos crescer. Então, Jesus ele teve esse crescimento, ele teve um crescimento completo, um desenvolvimento completo. Terceiro objetivo, seguir o exemplo de Cristo nas nossas vidas. Aplicar essa lição nas nossas vidas. Como ele cresceu, nós precisamos crescer. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o objetivo é como ele venceu, nós também vencermos. O pecado, os desafios da vida, as lutas da vida e por aí vai. Conhecendo mais de Deus. Então é aqui, ninguém precisa ir para a lição. Irei colocar aqui, ok? Então, não tem nem onde eu me esconder aqui, mas vamos lá. Pronto, para não cobrir o texto, mas vamos lá. Você sabe o que significa ser sábio? Às vezes pensamos que ser sábio é conhecer tudo de matemática, português, história, geografia, falar várias línguas, né, vários idiomas e tantas outras coisas que vemos algumas pessoas fazerem e às vezes até admiramos, né? Oh, como ele sabe das coisas, oh, como ela é inteligente e por aí vai. Mas a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela é muito mais que isso, pois ela é demonstrada em atitudes que agradam as pessoas que estão conosco, como nossos pais, amigos, vizinhos e principalmente ao nosso Deus. Veja bem, inteligência é tudo que você aprende com a mente. Sabedoria é tudo que você pratica daquilo que aprendeu. Tá certo? Então, inteligência é aprender as coisas. Agora, sabedoria é pôr em prática o que aprendeu. Quando nós colocamos em prática as coisas boas que aprendemos, agradaremos a Deus e agradaremos as pessoas que nos cercam, a começar dos nossos pais. O nosso Senhor também foi um pré-adolescente, assim como você. Então, é importante que tenhamos o Senhor Jesus como nosso exemplo maior e, igualmente, demonstremos um comportamento sábio. Tem uma frase que uma vez eu ouvi falar, que diz assim, quem aprende com seus próprios erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. É uma frase para se meditar nesse momento, não é? Então, quando nós ouvimos o testemunho de alguém que se converteu e antes errou, fez muita coisa errada, para que serve o testemunho? Para que nós possamos aprender que primeiro Jesus salva, liberta, seja quem for. Segundo, para aprender, tirar aquelas lições daqueles erros que os outros cometeram, sem que nós precisemos cometer.
Então, se nós ouvimos o testemunho de um ex-alcoólatra, então vamos aprender como é ruim ser viciado em bebida alcoólica e aprender sem precisar de passar por isso. Então, isso é sabedoria. Aprender algo negativo, né, sendo exemplo dos outros, né, quando os outros se mostram como exemplo. E no lado negativo, né? Então, aprender com os outros sem precisar cometer esses erros. No lado positivo, é aprender coisa boa e aí sim, praticar. Praticar o que é bom, nunca o que é mal, né? Nunca o que é mal, sempre o que é bom. O menino Jesus crescia em sabedoria. Meu Deus, como o tempo voa. O tempo passa muito depressa. Mas vamos lá. O menino Jesus, ele crescia em sabedoria. Então, aqui eu vou ler um pequeno trecho, ok? Um trecho que diz assim. Deixa eu ver aqui, menino Jesus. Sim, juntamente com seus pais, né, obedecendo o mandamento do Senhor, Jesus saiu de sua casa em Nazaré e iniciou uma viagem de muitos quilômetros, destino a Jerusalém. Era uma viagem de aproximadamente 3 dias, que eles andavam muito a pé, tem esse detalhe, né? E tinha como único objetivo a adoração a Deus. Veja bem, eu vou dar um spoiler rapidinho aqui, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa da lição. Anotei, pronto, voltarei. Aê! Então eu também vou largar aqui a revista. Por que eu coloquei essa ilustração aqui? Né? Uma mochila, né? Essa mochila ela está aberta, dentro dela estão saltando os materiais escolares. A gente vê uma caneta meio mole, um livro. E essa frase, crescer em sabedoria, é crescer em conhecimento. Como eu já falei, é importante que se leia. É muito importante a leitura na vida do cristão. Leitura, ler livros. Se você não tem o costume, leia. Tem um livro muito bom de ficção evangélica chamado O Peregrino. O Peregrino. A quem interessar possa. Eu posso até colocar... eu não posso não. Eu vou colocar no grupo esse livro em PDF para quem se interessar em ler. É um livro muito bom. Existe filme também sobre O Peregrino, que é escrito por John Bunyan, que trata de um personagem, do personagem chamado Peregrino. E a viagem dele, de sua casa até a mansão celestial, o lar celestial. Então, nessa jornada, ele encontra com alguns outros personagens. É linda a história. É uma ficção, mas que tiramos uma lição para a nossa vida real. Ok? Então, O Peregrino é um clássico. Há quem diga que é o segundo livro evangélico. No meio evangélico, é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Ok? Então, assim, leia. Já falei bastante de leitura, então se eu me aprofundar aqui, eu vou ser redundante. Ser redundante é quando a pessoa repete muito a mesma coisa. Deixa eu vir aqui. Pronto. Com 12 anos de idade, Jesus tinha uma aparência normal para qualquer pré-adolescente. Ele crescia da mesma maneira que você está crescendo. Olha que interessante, ele não realizava milagres. Pois o primeiro milagre só foi realizado alguns anos depois, né? Quando ele já tinha 30 anos, em um casamento, quando ele transformou água em vinho. Deixa eu subir. Diferentemente das leis brasileiras, em que apenas com 18 anos uma pessoa é considerada responsável por suas atitudes, em Israel, veja bem, algo interessante, nos dias de Jesus, um menino de 13 anos era considerado adulto, com todas as responsabilidades que isso significava. Então, um menino de 13 anos daquela época já ia preso, já podia dirigir, já podia casar, por aí vai. Não é? Então, quando Jesus tinha 12 anos, que ele separou por um momento dos pais, alguém até pode pensar, vixe, como Maria e José eram irresponsáveis, de repente seguir viagem, caminho e não prestar atenção. Cadê o menino? Depois aqui, cadê o menino? Eita, vamos voltar. Então, assim, né? Um detalhe interessante é que Jesus, com 12 anos ali, ele já era quase adolescente. Ele já era quase adulto. Ele já era, apesar de ser um pré-adolescente, mas na cultura da época, ele já era quase um adulto. Era como hoje um jovem de 17 anos. O jovem de 17 anos
o pai e a mãe já não tem assim. Cuidado, o pai e mãe sempre tem. Mas não tem aquele excesso de cuidado. Segure na minha mão. Vamos andar ali, pegue na minha mão para você não se perder com 17 anos. Não. Né? Então devemos considerar isto. Além de crescer fisicamente, Jesus também estava crescendo em sabedoria. Aumentar de tamanho pode ser fácil, pois mesmo contra a nossa vontade iremos crescer. Mas crescer em sabedoria não é tão fácil assim, pois exige muita dedicação e obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, esteja atento aos exemplos deixados por Jesus, para que você também cresça em graça e em sabedoria diante de Deus e das pessoas. Então, Jesus é o nosso grande exemplo de crescer em sabedoria. Certo? Continuando. Opa, revisão. Responda. Nos tempos de Jesus, com quantos anos o menino era considerado adulto? Com quantos anos o menino era considerado adulto? Sim, muito bem. 13 anos. Palmas para você. Que legal. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar para aqui. Aí, o menino Jesus, ele debatia com os doutores. Ele debatia. Debater é o quê? Tem dois exemplos de debater. É quando você pega o peixe no rio, que o peixe está vivo e ele se debate assim na sua mão, né? E tem o debater no sentido de conversar sobre ideias. Então é interessante quando os pais de Jesus, eles encontram Jesus no templo. Primeiro, Jesus está conversando. Ele não está numa rodinha com outros da mesma idade que ele. Porque outros da mesma idade que você não vai ter muita sabedoria para passar para você. Porque eles estão vivendo as mesmas fases que você. Então é necessário que você, como Jesus, procure conversar com pessoas mais velhas. E nós vimos na leitura bíblica que Jesus, ele tanto ouvia como ele fazia perguntas. Então ouça os mais velhos, pergunte aos mais velhos. Pergunte para o seu pai se você tem qualquer questionamento em relação à sua vida. Pergunta à sua mãe, de repente, mas o meu pai não vai me entender, pode me censurar. Pergunta à sua mãe, minha mãe não vai entender, pode me censurar. Pergunta à sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Geralmente eu tenho tio como assim, um pai mais legal. A minha visão, diante da tia que eu tenho, eu cresci assim. A minha tia é como uma mãe para mim, só que uma mãe mais legal. Uma mãe que ela uma mãe com um toque de amiga. Mas mãe não tem que ser amigo, tem que ser mãe, tia tem que ser tia. Mas uma mãe com uma amizade maior. Então, eu não vou mentir, né? Mas pode ser que no seu caso a amizade maior seja com a mãe, com o pai, ótimo, maravilha. Porém que seja com alguém mais velho, parente e responsável. E às vezes nem parente, mas um amigo mais velho. Não é? Eu tive, na idade de vocês, eu comecei a ter uma amizade com o dirigente da mocidade. Eu cantei no Melodia Celeste há 100 anos atrás. E assim, naquele tempo, o conjunto Melodia Celeste é o conjunto da mocidade, né? Da nossa congregação. Então, naquele tempo, tinha o dirigente bem mais velho, já adulto. E eu tinha ele como herói. Meu pai já tinha falecido e eu tinha ele como herói. Eu tinha um padrasto, foi uma bênção na minha vida, mas eu tive esse dirigente como um modelo para a minha vida. Então ele me aconselhava, me dava palavras boas, me incentivava a fazer coisas corretas, coisas que agradam a Deus, me incitava, me orientava a orar, a ler a Bíblia, a ouvir louvores, a cantar louvores. Então eu, junto com esse amigo bem mais velho, dirigente da mocidade, eu tive boas influências. E ele é o meu pai na fé. Hoje, quem é o seu pai na fé? Primeiro foi o meu primo, que ganhou a minha alma para Jesus, pregou para mim, eu me converti, e depois ele, Valber, o nome dele é Valber, né? Meu pai na fé, ok? Então Jesus, ele debatia com os doutores, e debater é isso, né? Vamos lá. Os pais de Jesus o criavam de acordo com os mandamentos do Senhor
E todos os anos o levavam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, onde era comemorada a libertação de Israel da escravidão do Egito. Olha que interessante. Comemoravam todos os anos a festa da Páscoa, onde era comemorada a libertação de Israel da escravidão do Egito. Porque Israel, no tempo de Moisés, era escravizado pelo Egito. Deus levantou Moisés para libertar a nação de Israel do Egito. Então foi quando Deus abriu o Mar Vermelho e conduziu o povo de Israel em direção à Terra Prometida, onde andou pelo deserto durante 40 anos até encontrar Canaã, a cidade que mana leite e mel. E a palavra Páscoa quer dizer deixar para trás, porque quando o faraó, ele não queria deixar, por muitas vezes, não queria deixar o povo de Israel sair do Egito. Ele dizia, ele até que chegava a dizer, podem ir, mas depois, quer saber? Eu não deixo mais não, não vai ninguém, não sai ninguém do Egito. E nisso, Deus mandou algumas pragas, e dessas pragas teve a mortandade, a morte dos primogênitos, onde o anjo da morte, né, o anjo o espírito, né, ele ia, enfim, ele entrava nas casas e onde tivesse filho mais velho, primogênito, primeiro filho, ele matava. Então, e Deus ele deu a ordem. Se vocês não querem, vocês também, povo de Israel, se não querem que o primeiro filho de vocês morra, então sacrifica um cordeiro e o sangue do cordeiro você mele assim, pinte ao redor das portas das casas de vocês. Porque quando o anjo vier para as casas de vocês e encontrar o sangue na porta, ele vai pular, ele vai saltar, ele vai deixar para trás. Então o nome Páscoa quer dizer isso, saltar e deixar para trás. É o significado do nome Páscoa, tá certo? E onde não tivesse, a porta que não tivesse o sangue do cordeiro ali, então o anjo entrava pela porta e detonava. Matava mesmo o filho mais velho. Não é? Quem quiser entender melhor, leia o livro de Êxodo, bem interessante. Então, o comportamento de Jesus deixa um grande exemplo a ser seguido pelos pré-adolescentes, porque apesar de enfrentar uma longa viagem para chegar ao templo, ele não deixou de comparecer e cumprir a lei de Deus. Será que temos esta mesma disposição em ir à igreja? Ou ficamos com preguiça de acordar cedo e ir para a escola dominical? No nosso caso, nossa congregação, né? A escola bíblica é no sábado à noite, mas tem a consagração da mocidade no domingo de manhã. Será que ficamos com preguiça? Vocês ficam de ir para a consagração? A Bíblia nos diz que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Como ser sábios se não temos alegria de estar na casa do Senhor? O templo, a Bíblia diz que esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Só um momentinho. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Há um salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse é o primeiro exemplo. Jesus andou tanto para chegar no templo, e às vezes nós moramos bem pertinho do templo e não temos tanta empolgação de ir para o templo. Revisando, responda: qual festa Jesus foi celebrar em Jerusalém? Festa da Páscoa, não é? O que esta festa comemorava? Comemorava o quê? A Páscoa? Não é? Comemorava a fuga, né? Que é o símbolo que eu falei, né? O significado da Páscoa, né? Saltar e deixar para trás. Mas comemorava a libertação do povo de Israel, né? Do Egito. Para vocês que estão com a revista, não se afobem, não abra a revista, não tente responder agora, tá certo? Não acenda a luz, por favor, não interrompa por nada a atenção desse vídeo. Depois respondo tudo em casa. Tem até novidades. Quando eu estiver na aula presencial, eu vou dar visto. Então, quando nós entrarmos na sala, a primeira coisa que vocês vão fazer é mostrar as revistas de vocês, ok? Mostrem as revistas de vocês. Mostrem os exercícios que eu irei dar visto.
A final do trimestre, quem tiver um visto bacana vai ganhar uma coisa interessante. Certo? Brindes, né? Brinde. Vamos lá. Aqui. Jesus crescia fisicamente na espiritualidade e na sabedoria. Meu Deus, o tempo voa, mas vamos lá. 4 mundos que completam o ser humano, como eu falei logo no comecinho. 4 mundos que completam o ser humano. Tem um mundo espiritual, que para nós cuidarmos do mundo espiritual, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, cantar louvores a Deus, ter um momento devocional, buscar o Senhor. Nós alimentamos o nosso espírito, ok? Mundo biológico é o mundo físico, é o cuidado do nosso corpo, com o que comemos, de que modo comemos, exercícios físicos, cuidar da nossa saúde, está no mundo biológico. No mundo psicológico estão os nossos pensamentos, nossas emoções. Se você tiver muita ansiedade, procure tratar do excesso de ansiedade para evitar que venha uma depressão. Se vier a depressão, trate a depressão. Para evitar que venha um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Se for diagnosticado com toque, trate do toque. Se tiver realmente uma crise de ansiedade, trate. Seu pai e sua mãe quiser levar para um psicólogo, não fique, não sou doido. Não, vá-se embora, porque se você analisar direitinho, quem é que não é doido, minha? Quem é que não é doido? Quem é que não é doido? Existe loucura maior, doidice maior. Loucura maior, né? Doidice maior, enfim, do que o pecado. O pecado é uma loucura. O pecado é um desvio mental. O pecado é quando Adão e Eva deixaram de pensar como Deus pensa e foram pensar como o diabo estava falando as bobagens na mente deles. Então, eu não digo nem se necessário for, eu creio que todo mundo necessita. Eu já fui para psicólogo, eu já fui para psicóloga, era uma mulher, uma bênção, foi uma bênção na minha vida, certo? É porque eu tive crise, não, e se tiver, vá, não é vergonha. Nós temos que nos tratarmos. Eu tive toque, tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo. Alguns, Alberto Carlos, cantor, né, secular, tem toque. Não é uma coisa, eita, tem toque, ele é doido, vamos sair de perto, faz de conta que nem conheço. Não. Meu Deus. É até meio delicado tratar sobre isso, né? Porque mesmo se eu tivesse surtos, enfim, que não é o caso, mas o que precisa ser bem trabalhada nessa área é a questão do preconceito. Não ter preconceito. Se você começar, tem livros, tem um autor chamado, deixa eu ver o nome dele, Carl Rogers. Ele é muito tratado na área educacional, até em João Pessoa tem uma escola, um colégio chamado Colégio Carl Rogers. Ele era um psicólogo. E se você procurar ler um livro dele, não é necessário ser um psicólogo para ler um livro de psicologia, não. Você pode ler também Augusto Cury. Muitas coisas vão ser quebradas. Como é lindo, como é linda a questão da área mental, a área da saúde mental, como é linda. Como é bonito, às vezes, Ariano Suassuna, um escritor secular, muito popular, paraibano, ele fala que o pai dele foi governador da Paraíba. E o pai dele estava inaugurando, tem um hospital psiquiátrico, acho que era o Juliano Moreira. E eu acho que era uma inauguração. Então tinha os pacientes lá, tinha um paciente, naquele tempo era um projeto que orientava os pacientes a trabalhar para poder, como terapia. Então tinha os carros de mão e os pacientes lá trabalhando carro de mão, cuidando de plantas, carregando areia de um lado para o outro, por aí vai, para desenvolver melhor. Veja bem, aí o pai de Ariano Suassuna, que era João Suassuna, foi governador, ele viu um dos pacientes com o carro de mão emborcado. Aí ele chegou o paciente e disse: ei, rapaz, não é melhor você desemborcar esse carro não, porque assim não vai dar para você carregar nada. E o paciente olhou para ele e disse: e você acha que eu sou besta de desemborcar
Porque aí, se eu desembocar, eles vão botar peso para eu carregar. Eu sou besta para carregar peso. Quer dizer, olha a inteligência. Como é linda a área da saúde mental. Tem filmes. Me permitam, eu vou dar um exemplo de um filme aqui. Capax, A Caminho da Luz, é o nome do filme. Capax, A Caminho da Luz. O cara tem um surto, diz, eu sou uma alienígena. Eu sou do planeta Capax. E tal dia, tal hora, a nave vem para me buscar. E ele é interno, e ele vai, sabe, para o hospital psiquiátrico. Você vai ver como é linda a história. Então, que se ia quebrar todo o preconceito. E todos nós precisamos, todos nós temos um certo problema mental. Todos nós precisamos de ir para um psicólogo, de ir para um psiquiatra, para ter uma qualidade de vida melhor. E é muito bonita essa área, é linda essa área. Tá certo? Precisei me aprofundar aqui, porque nessa área há muito preconceito que precisa ser derrubado. Meio social, o mundo social é o mundo dos relacionamentos. Relacionamento, primeiramente, o seu relacionamento com Deus e depois o seu relacionamento com o próximo, com o pai, com a mãe, com os amigos e por aí vai, ok? Então, esses são os 4 mundos que completam o ser humano que nós precisamos focar. Agora, se você focar primeiro no espiritual, a prioridade é o espiritual. Cuide primeiro do espiritual, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Olha o reino espiritual. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus junto comigo? Glória a Deus. Aleluia. Ser obediente aos nossos pais é o mandamento de Deus. Quem respeita aos seus pais recebe de Deus a promessa de uma vida próspera e longa. No Antigo Testamento, o filho que era desobediente aos seus pais poderia sofrer até mesmo a pena de morte. Olha aí, não era só uma chibata, uma peia não. Pena de morte. A lei mandava que o filho rebelde fosse apedrejado por toda a congregação. Ixi, já pensou como era, né? E hoje em dia, quem leva uma surra de cinto da mãe, eu vou chamar o conselho tutelar. Olha os Nutella. Os Nutella. Né? Nesse tempo aqui nós estamos vendo o quê? Os pré-adolescentes raízes. Desobedeceu pai e mãe, tome pedra. Misericórdia. Vou rir mais não. Foi mal. Continuando. Em um Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça esta promessa, dizendo que tudo correrá bem aos que respeitam a autoridade dos pais. Há muitos filhos que não querem ouvir o conselho de seus pais ou daqueles que são responsáveis pela sua criação. Isso é prejudicial para o seu futuro. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento é: honre ao teu pai e à tua mãe. Honrar é o que? É respeitar, honrar é obedecer, honrar é nunca abandonar quando você está adulto. Do mesmo jeito que o seu pai cuidou de você quando você era bebê, agora é você que vai ter cuidado do seu pai e da sua mãe. Certo? Dos seus pais. Honrar. Que esse é o único mandamento com promessa. Que promessa é essa? Os seus dias de vida sobre a terra se prolongarão. Você tende a viver mais. Então comprove, faça um teste. Quando você vê alguém bem idoso, até se aproximando dos 100 anos, até alguém com 100 anos, procure saber como era que ele tratava o pai e a mãe. Provavelmente, muito provavelmente, certamente, cuidou do pai e da mãe, tratou bem. E nós estamos vendo nos últimos dias muitos exemplos negativos. Muitos jovens que desobedecem o pai e a mãe e terminam morrendo. Perdem na própria vida. E não é apedrejado. É de tiro, né? É de violência, outros tipos de violência. Infelizmente. Todos os dias, nos noticiários policiais, nós vemos notícias de jovens, muitos jovens, que morrem e muitas vezes a mãe se lamentando, porque tanto que aconselhava a mãe, a avó, o parente, mas não tomou o conselho. Certo? Então hoje está muito mais triste do que daquela época. Ok? Mas para viver muito, honre seu pai e sua mãe. O fato de seus pais não serem cristãos, olha que detalhe também importante.
O fato de seus pais não serem cristãos não isenta você da responsabilidade de obedecê-los e respeitá-los, pois eles são autoridades que Deus constituiu para abençoar a sua vida. Mesmo com apenas 12 anos, Jesus tinha um comportamento que demonstrava o quanto era sábio. Ele gostava de estar na casa de Deus e procurava aprender com as pessoas mais velhas e experientes, respeitando sempre os seus pais. Se agirmos assim, Deus e as pessoas vão gostar cada vez mais de nós. Ok? Revisando, responda. Aí é para cada um se analisar. O meu comportamento demonstra que sou uma pessoa sábia? Então cada um responda para si. Se autoanalise. Como você está se comportando? Está parecendo que você é um pré-adolescente sábio, como Jesus era? E amém. O tempo voa e estamos chegando no final desta aula. Quero dizer que foi um prazer, sempre um prazer, na minha alma, no meu coração, estar com vocês, né, meus alunos amados, queridos, meus irmãos em Cristo, de onde eu congrego, e você também, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, que está assistindo esse vídeo. Mais uma vez convido você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, ok? Para que você sempre receba um pouco dessa palavra. Toda semana estamos colocando lições novas, dando sequência, e que Deus esteja sempre presente nas nossas aulas e nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.